A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para dar início à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Até os Confins da Terra, E a lição da CPAD, lições bíblicas, missões até os confins da terra, pregando o Evangelho até a volta de Jesus Cristo. Amados, eu não pude gravar a lição número 1, número 2, número 3 por motivo ministerial, pois a igreja onde eu congrego, a Assembleia de Deus em Salvador, nesse mês teve alguns eventos, algumas atividades a nível de total Salvador, e nós temos mais de 420 igrejas, mais ou menos quase 500 igrejas aí, 420 a 490, juntando com os campos. E nessas atividades eu não pude estar gravando a aula porque eu estava ali, sendo o canal de bênção, que Deus, pela misericórdia, me chamou para servir. Eu estava ali servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua amada igreja, Lembrando que ministério não é ser visto, mas ministério é serviço. Então nós fomos chamados para a glória de Deus e para servir a sua santa obra e ao seu santo ministério. E hoje estamos com a lição de número 4, Querendo Deus, vamos dar início hoje e vamos concluir na lição de número 13. E a lição de número 4 diz o seguinte: missões transculturais no Novo Testamento. Leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, e livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, versículo 17 a 20. Eu sou Arnold Luiz e hoje nós iniciaremos uma jornada abençoada e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E assim a gente inicia a nossa aula, Será que conseguimos enxergar missões no Novo Testamento? Será que quem foi o maior missionário? Jesus Cristo ou foi Paulo? Será que podemos encontrar missões nos evangelhos, nas cartas gerais, nas cartas paulinas, nas cartas do Apocalipse, nas epístolas de João, de Pedro? Será que nós conseguimos encontrar missões? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele fez missões no Antigo Testamento, ele faz missões também no Novo Testamento. A ideia não muda, É a mesma ideia, missões, de anunciar o seu nome. No Antigo Testamento anunciava ao Deus Todo-Poderoso, anunciava que Deus precisava ser conhecido, A única diferença é que no Antigo Testamento não tinha um personagem central. A missão do Antigo Testamento era anunciar o Messias. Tudo gira em torno do Messias. No Novo Testamento o Messias chega e o Novo Testamento mostra o que? A atividade desse missionário, a atividade desse Messias. Ele mostra a atividade do Messias. E está lá escrito em Isaías capítulo 61, Também Lucas capítulo 4. Cristo, quando ele entra na sinagoga no dia de sábado, ele entra e ele é chamado para ler um verso da palavra do Senhor. E ele pega o rolo do profeta Isaías. E ele pega esse rolo do profeta Isaías e ele lê e diz o seguinte: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim e me deu poder, me ungiu para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, para anunciar o ano aceitável do Senhor e para libertar os cativos. Então diz Lucas que o Espírito iria ungir o Messias e ele iria pregar o Evangelho para curar as enfermidades, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Cristo chega, ele lê no sábado diante daquela comunidade judaica. Ele diz o seguinte: olha, eu estou aqui no meio de vocês e tudo que vocês estão ouvindo aqui está se cumprindo hoje. Estas escrituras que eu acabo de ler, elas se cumprem hoje. Então, quando Cristo lê no sábado diante daquela comunidade, ele diz que havia se cumprido o que? Essa escritura, um texto lido aproximadamente há 700 anos em Israel. Todos eles, os rabinos, explicavam que, da mesma forma, um dia o Messias ele iria vir, ele iria pregar o Evangelho, e ele iria pregar a palavra do Senhor, iria se cumprir Isaías 61. Agora Jesus ele chega e ele diz: hoje se cumpriu. E agora o que acontece? Ele não vai vir mais, ele já está aqui no meio de vós e ele já está diante de vocês. Ou seja, no Antigo Testamento se falava que o Messias iria chegar.
No Novo Testamento mostra a atividade desse Messias, mostra a atividade desse Senhor. Então no Antigo Testamento se cumpriu o que Deus disse, né, que um dia o Messias iria vir. E no Novo Testamento Jesus diz: olha, eu sou o cumprimento. E aí ele começa a obra, né, a obra do Pai. Tópico de número 1, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Subtópico de número 1, a Bíblia mostra um Deus missionário. É um Deus que vai, é um Deus que ele é um missionário transcultural. Por quê? Porque ele, Deus, ele que corre, ele que vai, ele que procura, ele que vai atrás da pessoa. E onde é que está escrito? É o Deus missionário do Jardim do Éden. A Bíblia diz que não era Adão que subia para falar com Deus, era Deus que descia e ia falar com Adão. Da mesma forma, Deus também desceu, Deus se manifestou e foi falar com Abraão. Deus também se manifestou, foi falar com Noé, entre outros e outros que Deus, ele foi e correu atrás. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamentos. Antes de Deus ser um Deus de regulamento, Deus é um Deus de relacionamento. E foi assim também com Moisés. Deus primeiro chegou para Moisés, né? Olha, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é lugar santo, né? E Senhor, quem és tu? Eu sou o que sou. Senhor, mas como é que eu vou lá, Senhor, fazer a tua obra? Como é que eu vou pregar, Senhor? Você vai porque eu te enviarei. Senhor, mas a quem eu direi que está me enviando? Diga que eu sou o que sou, te enviou. Senhor, mas eu sou pesado de língua, Senhor. Não fale que é pesado de língua, porque eu porei as minhas palavras na tua boca. Então a gente aprende que Deus é um Deus missionário, é um Deus transcultural. Ele vai atrás, ele corre atrás. E está escrito, né, a respeito disso. E fala Deus sobre o Deus missionário. Ele vai ao encontro dos homens de Deus, né? Deus sempre está ao encontro, Deus está sempre procurando o homem. Porque João 3,16, cumpriu-se a vontade dele aqui, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele vai atrás, ele se relaciona, é um missionário transcultural, ele corre atrás, ele vai, né, em busca, né, de achar. Então a gente entende isso sobre missão, né? E o tópico 1 está bem explicado: Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. Subtópico de número 2, uma perspectiva missionária. Existe uma heresia que diz que Israel foi substituída pela igreja. Como assim? A gente vai entender isso ao decorrer da lição. Mas antemão, né, essa heresia, né, que a gente de certa forma já falou em algum momento, né? Irmãos, o povo de Israel foi rejeitado, mas agora a igreja, né, está no lugar de Israel. Não existe isso. Por quê? Porque Israel é o povo escolhido de Deus. Deus escolheu o povo de Israel, mas a salvação é para todo aquele que nele crê, para todos, né? Seja de qualquer forma. E a gente entende isso como? No subtópico 2 diz o seguinte: uma perspectiva missionária. Existe uma heresia que eu acabei de falar, e essa heresia diz o seguinte: que Israel foi trocada e a igreja agora assumiu o papel de Israel como povo de Deus. Isso é heresia. Por quê? Porque o povo de Deus é Israel. E a igreja, ela observa os sinais do tempo olhando para Israel. A própria palavra do Senhor diz que Israel é o relógio escatológico de Deus. E a gente vai entender que a igreja nunca substituiu Israel. Jesus, quando chega, ele chega, né? E ali ele chama o quê? 12 homens. E esses 12 homens que ele chamou, quem eram esses 12 homens? Eles eram o quê? Judeus. Jesus, ele andava onde? Na Judéia ali, né? Andava praticamente em Israel. E o que acontece? Jesus, ele era de nação o quê? Judaica. Jesus era judeu. Onde foi a primeira comunidade bíblica? Lá em Israel, no povo judeu. Judaico, ou seja, Cristo é um judeu. Ele não rompe o judaísmo. Por que Cristo não rompe o judaísmo? Porque ele cumpre toda a tradição judaica. Ele praticava, né, e fazia os rituais onde o judaísmo estava ali, que era a Halá, a Mitzvot,
aí ele lia o Talmud, ele tinha o conhecimento da Torá, ele fez o Bar Mitzvah, ele era um exímio judeu, o maior judeu que o mundo já viu. E até hoje, muitos rabinos judaicos, eles falam a respeito de Jesus, que Jesus foi o maior judeu de todos os tempos, porque ele cumpriu à risca toda a lei judaica. Jesus é o cumprimento, por isso que ele diz, olha, essa palavra que eu digo agora, que o Espírito do Senhor me ungiu, ela se cumpre hoje. Eu sou o cumprimento dessa promessa, eu sou o que está entre vós. Então, quando Cristo ele está ali iniciando, dando início ao trabalho da igreja, o que acontece? Ele vai fazer uma junção de gentios e junção de judeus. A primeira igreja nasce com os judeus, aí ela começa a ter inserções dos gentios. Romanos capítulo 11 diz o seguinte: vocês não podem tirar sarro dos ramos que já foram quebrados, vocês são os zambujeiros e foram enxertados na oliveira. Quem é a oliveira? É Cristo. Aí o que acontece? Quem são os ramos? Israel, o povo, de Israel. Aí Paulo vai dizendo, olha, não se vanglorie, pois tudo vem deles, a salvação veio dos judeus. Então Paulo chega a respeito disso e fala a respeito dessa situação. Aí você sabia que até o século 4 depois de Cristo a igreja era judaica e os gentios estavam lá, aceitando a Jesus como Salvador? Então no Antigo Testamento e lá no livro de Atos, o primeiro gentio, um dos primeiros gentios a aceitar Jesus como Salvador foi Cornélio. Então os gentios se aproximaram de Cristo quando o povo de Israel, porque Paulo diz, olha, a salvação vem dos judeus, Cristo é a oliveira, Israel os ramos e nós somos os zambujeiros, ou seja, nós fomos enxertados em Jesus Cristo, Nunca tomamos o lugar de Israel, nós apenas estamos agregando, nós fomos chamados como filhos da promessa, pela fé em Jesus Cristo, nós ganhamos o direito de ser chamado filho de Deus, Então essa é a ideia. Lembra que eu falei para vocês que a igreja nunca substituiu Israel? Então Israel continua sendo o povo escolhido de Deus, mas através de Israel, da bênção que nós recebemos, nós também somos escolhidos pela fé em Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Agora nós também fazemos parte desse povo. Agora também nós fazemos parte dessa promessa, a promessa que foi feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, ao povo de Israel, nação israelita. Também nós fazemos parte pela fé, nós somos filhos de Abraão pela fé. Então os gentios se aproximam, ali da igreja. E isso mostra o seguinte, que no Antigo Testamento, o que acontece? Existiam leis específicas para os estrangeiros. Por quê? Porque quando o povo sai do Egito, o que acontece? Não sai apenas judeus, mas também pessoas de outras nacionalidades. Mostra que Deus sempre quis salvar a humanidade. Não é uma raça específica que Deus quis salvar, mas de um lugar, um agregado de nacionalidades. Deus mostra o quê? O seu operar, a sua salvação. Então Deus mostra que Ele sempre quis salvar a humanidade. Várias pessoas agregadas de todas as tribos, raça, línguas e nações. Em todos os lugares sempre terá os fiéis do Senhor. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em Espírito e em verdade. E Deus procura os tais adoradores. Então Deus procura a todo aquele que aceitar Ele como seu Salvador e se converter à sua nação, Se converter à nação santa, que um dia nós iremos morar no céu com Jesus Cristo. Essa é a promessa de Jesus, a vida eterna, e que iremos morar com Ele por toda a eternidade. E aí a ideia aqui é que Israel nunca foi substituída pela igreja, mas sim a igreja foi agregada a Israel, foi agregada ali. A igreja, subtópico 3, a igreja à luz dessa revelação. Cristo diz,
eis que eu te envio no meio de lobos, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, anunciai, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui a gente tem o seguinte: qual é a revelação da igreja? A revelação é anunciar o Cristo, o Deus único. A missão primária da igreja é fazer discípulos, é fazer Cristo ser conhecido. A missão da igreja não é se promover, não é de anunciar curas, não é de anunciar milagres, prodígios, mas anunciar o nome de Cristo, porque quem salva é Cristo e não os milagres. Quem salva é Cristo e não os prodígios. Quem salva é Cristo, quem faz é Cristo. Hoje a gente anuncia muitas bênçãos e esquece de anunciar o abençoador, porque quem tem o abençoador tem toda a sorte de bênção. Então precisamos anunciar o abençoador, anunciar o Cristo, porque ele salva, ele cura, ele liberta, batiza no Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. O nome de Cristo é a peça fundamental para a igreja anunciar o evangelho. E o que acontece? Hoje em dia, né, em muitos lugares, de certa forma, algumas igrejas têm falhado em anunciar a Cristo, porque eles anunciam um evangelho antropocêntrico, eles anunciam um evangelho onde o homem é o centro, onde é o homem a medida de todas as coisas, onde as músicas são para o homem, a pregação são pregação coach, para encher o ego, né, inflar o ego do homem, que você vai vencer, que você é vencedor, que você é a oitava maravilha do mundo, que você é o último biscoito do pacote, que você, né, é a coisa mais linda de Deus, né? E sendo que a Bíblia diz que todos são pecadores, todos pecaram e todos estão perdidos, mas em Jesus Cristo nós encontramos salvação, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a pregação. Precisamos pregar e anunciar o evangelho como ele é, falando que Jesus Cristo é o Senhor e Ele morreu por todos nós quando ainda éramos pecadores. Ele veio nos salvar e um dia Ele voltará para nos buscar. Essa é a verdadeira pregação: anunciar o Cristo, anunciar a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua vinda em glória, que um dia Ele virá para nos buscar. E essa é a pregação verdadeira: anunciar o Cristo da cruz, o eu crucificado. Glória a Deus. E aí a gente entende isso, que de certa forma em alguns lugares a igreja, em algumas igrejas, né, não agravando a todas, claro, mas algumas igrejas estão deixando de pregar o verdadeiro evangelho, porque se elas pregam o verdadeiro evangelho, o que acontece? O evangelho irá potencializar e as pessoas vão perceber que verdadeiramente o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Paulo disse: eu não me envergonho de pregar o evangelho de Cristo, porque eu sei que é salvação para todo aquele que nele crê. Somente um nome que pode salvar os homens: Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Somente a salvação vem através de Jesus Cristo de Nazaré. Tópico de número 2: missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Nos evangelhos, temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Nós sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João é Deus mostrando em missões para o seu povo. E o que acontece? Mateus, ele escreve para os judeus. Marcos, ele escreve para os romanos. Lucas, ele escreve para os gregos. E João, ele escreve de forma universal para toda a igreja, que é feita de judeus e gentios, né? Como Paulo chega a dizer, né? Que cita bárbaros, né? Gregos, para todos. Então, Deus veio para todos. João escreve para todos. Então, escreve para Mateus, escreve para os judeus. Lucas escreve para os gregos. Marcos para os romanos. João escreve para todos, né? Que a igreja é o formato de judeus e gentios. E o que acontece? Missões não é para apenas um povo. Por quê? Porque a gente entende o seguinte, que abrangendo toda a humanidade, essa é a universalidade do evangelho, é para todos, né? A maior oportunidade para todo aquele que nele crê, é para todos, não é para um povo específico, é para todos,
universalidade do Evangelho. O Evangelho era pregado em cada cultura de forma diferente. Os romanos eram militares, né? De certa forma, eles eram guerreiros militares. E o que acontece? Eles estavam fazendo o quê? As pavimentações para se locomover mais rápido, estavam asfaltando as estradas, eles estavam sempre em guerras. E o que acontece? Acontece que tinha que ser algo muito rápido. Eles estavam desenvolvendo, eles estavam crescendo, eles estavam se locomovendo. Mateus, ele escreve já para quem? Escreve para judeus, para quem tem mente judaica. Ele chega falando que Jesus, né, é o leão da tribo de Judá, né, e chega falando a respeito disso, mostrando que Jesus Cristo, né, é o filho de Davi. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa, ele é o Messias, né, mostrando que Jesus é o Messias. Mateus escreve assim. Então, para cada tipo de pessoas, nós mudamos a forma, não o Evangelho, porque Paulo chega a dizer: olha, se alguém vos pregar o Evangelho, outro Evangelho que não seja o de Jesus Cristo, é anátema, pode considerar maldição, porque o único Evangelho e verdadeiro é da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então nós mudamos a forma de pregar, mas não o Evangelho. O Evangelho não pode ser mudado, ele continua sendo o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e continua sendo o mesmo eternamente. Subtópico número 2, do tópico 2. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Conhecemos Pedro. Pedro era um grande missionário, ele pregava muito, né? Nós vemos que Pedro pregou e mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus como seu Salvador. Pedro foi bem conhecido durante a igreja. Pedro chegou até, né, a estar ali naquele momento da igreja, da perseguição toda, e Pedro foi canal de bênção para ganhar muitas almas. A gente já conhece a história de Pedro, mas vamos agora entender um pouquinho de Filipe. Filipe era um diácono. Onde é que está escrito? Atos capítulo 6, versículo 3. Ele era um diácono escolhido entre outros, né? Tinha outros diáconos, e ele foi um dos escolhidos nessa remessa, né, de escolher diáconos para ajudar as mesas, para ajudar, né, ali com as viúvas, para ajudar a causa da obra. Enquanto os apóstolos ficavam com a oração, com a palavra, eles eram ali que estavam servindo as mesas, né, observando as viúvas, os órfãos, né, e fazendo outras atividades. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5, já aparece Filipe como evangelista, ou seja, ele vai pregar para um alto oficial etíope. E o que acontece? Que esse alto oficial etíope estava lendo, né, mas ele não estava compreendendo. E aqui a gente aprende o seguinte: quando estamos nos envolvendo com a obra de Deus, descobrimos o nosso propósito. E como é que ele descobriu o seu propósito? Ele se envolvia. Enquanto ele estava se envolvendo no diaconato, ele entendeu que a missão dele era ser um evangelista, um expositor, fazer com que as pessoas que não tinham conhecimento de Cristo e das Sagradas Escrituras estivessem. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 17. E através de Filipe, Deus fazia milagres por causa de Filipe. Ele estava envolvido na obra missionária também. Atos capítulo 8, versículo 4 e também o versículo 26, envolvido na evangelização. Atos capítulo 8, versículo 27 a 37, ele tinha disposição para servir. Ministério, mais uma vez falando, não é ser visto, mas servir. Às vezes a gente está nos bastidores, às vezes ninguém está vendo, mas nós estamos fazendo algo para o reino de Deus, né? Essa é a ideia. Nós estamos servindo em tempo e fora de tempo, nós estamos pregando em tempo e fora de tempo. Não importa o que aconteça, não importa o que venha, mas não podemos parar, não podemos parar de pregar o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Pedro era apóstolo e ele anunciava a palavra. Subtópico 3, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Quem foi o maior missionário do Novo Testamento? Foi Cristo ou foi Paulo? E se eu te disser que foi Cristo? E claro que é. Cristo, ele é tudo, ele é maior que tudo, ele é tudo em tudo e em todo, ou seja, Cristo sempre vai ganhar de todo mundo. Cristo é nosso maior exemplo. Cristo é o nosso maior exemplo em tudo, tudo. Cristo é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso professor por excelência. Ele nos ensinou, né? Então, ele foi o maior missionário, ele é o maior de tudo, ele é o maior de todos, e Cristo, ele sempre vai ganhar de todo mundo. E João diz o seguinte, que tudo que Jesus fez, não teria livros para anotar, não teria livros para escrever tudo que ele fez. Por quê? Porque não tem como
escrever, não tinha como, né, anotar as maravilhas que Cristo operou, né? Então, Cristo ele fez muitos milagres, ele fez muitas maravilhas. Claro que depois de Cristo, o maior missionário foi Paulo, entre os mortais. E Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4, é o seguinte: que os discípulos pregavam o evangelho de parte em parte. Eles não escolhiam público, eles não escolhiam plateia, não escolhiam se era rico, se era pobre, se era sábio, se era ignorante. Eles não pensavam nisso. Em todas as partes, ou seja, eles estavam envolvidos, eles estavam pregando o evangelho. E acontece isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Paulo, ele está ali a caminho, né, para ir para Roma, só que ele sofre um naufrágio e ele acaba aparecendo em uma ilha chamada Malta. E nessa ilha chamada Malta, o que acontece? A Bíblia diz que tiveram alguns bárbaros que usaram de humanidade para com eles. E a gente tem a ideia de que bárbaros são pessoas cruéis, mas não. Bárbaros nessa época são as pessoas que não falavam o grego. Por quê? Porque o grego era a língua oficial, a língua de comércio, a língua de a gente estar conversando, né? De certa forma, o grego era hoje como se fosse o inglês. Hoje você não faz negócios internacionais com outra língua se não for o inglês. O inglês é a principal língua para você se fazer, né, negócios, para você se comunicar. Então, na época do apóstolo Paulo, o que acontece? Acontece que os bárbaros não são pessoas cruéis, mas sim são aqueles que não tinham o conhecimento do grego. Eles não falavam o grego, eles não tinham esse conhecimento. Então essa é a ideia, né? Fala a respeito dos bárbaros. Está escrito que eles agiram com humanidade, ou seja, para Paulo, bárbaros são aqueles que não falavam a língua grega, mas muitas pessoas associam que eles eram homens cruéis. Eram pessoas praticamente do submundo, homens que não falavam grego. Naquela época não falavam grego, eram pessoas do submundo, pessoas marginalizadas. O Papa chega a dizer o seguinte, que Paulo era o missionário, era o evangelista, era o apóstolo de quê? O apóstolo dos marginalizados, o apóstolo das periferias. Por quê? Porque em Malta não se falava o grego, era como se hoje não se falava o inglês. Então quem viaja, ele precisa conhecer essa língua. Então onde estiver, devemos pregar, seja para os periféricos ou não. Então ele estaria anunciando o evangelho. Paulo não tinha essa, Paulo pregava para todos, ele pregava para todo mundo. E tópico de número 3 diz o seguinte: a missão cumprida nas cartas no Apocalipse, nas cartas paulinas. Romanos ele fala sobre a universalidade do pecado. Em Efésios ele fala sobre unir a igreja, pois o muro foi quebrado. Não tem agora mais Israel, né, os judeus ou os gentios. Não, agora é um só, é a igreja, um povo só, formada de todos, né, de gregos, de gentios, de judeus. A igreja é todos. Timóteo Tito ele fala sobre a vocação para a ação do ministério, orientação para exercer o ministério. Subtópico 2, cartas gerais. No livro de Hebreus fala aquilo que começou no Antigo Testamento e agora está dando continuidade no Novo Testamento. Cristo é a peça que faltava, né? E aí o que acontece? Aparece que Cristo é o quê? Cristo é o cumprimento das promessas. E aqui nós entendemos o seguinte, dando continuidade ao livro de Hebreus, o autor da nossa lição fala que Cristo é o descumprimento. O livro de Hebreus ali no Antigo Testamento está descumprindo alguma coisa. Não é bem assim. O livro de Hebreus fala que Cristo é o cumprimento de todas as coisas, sendo que, olha que interessante, havendo, né, no outro tempo passado, Deus ter falado conosco, com seu povo, com todo mundo, né, através dos anjos, através, né, dos profetas. Hoje ele tem falado através do seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, o livro de Hebreus está dizendo que Jesus Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento. E o que acontece aqui? Acontece que Cristo é o cumprimento dos profetas, Cristo pleno, Cristo completo. Tiago, ele fala a respeito sobre o povo judeu, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam fazer. É uma carta totalmente judaica.
Pedro, ele anuncia que Cristo está voltando, e Apocalipse ele revela sobre o presente, o passado e o futuro da humanidade e também da igreja, e atesta que Cristo sempre vai vencer. Cristo ele é mais que vencedor. Cristo venceu todas as coisas, Ele está vivo, né? Ele tem a chave da morte, tem a chave do inferno, Ele é o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então mostra Cristo vitorioso, a igreja vitoriosa, porque Cristo é vitorioso. Então precisamos pregar o Evangelho para impactar. Que essa lição tenha sido esclarecedora. Deus abençoe a todos, até semana que vem, querendo Deus, a paz do Senhor.